Salve, salve, meu aluno, salve, salve, minha aluna. Professor Tiago Pereira, falando aqui com você, meu amigo, você, minha amiga, sobre mais um assunto importantíssimo de história. E hoje a nossa missão é compreender alguns assuntos aí que já caíram na prova da ESA. Claro, você que está fazendo aí a sua preparação para a ESA, para a SPSEX, para as carreiras militares que tem história do Brasil, fique muito à vontade, porque agora será servido um banquete de conteúdo para você aqui, ó. Só que agora a nossa toada vai ser diretamente relacionada aí, ó, a um período peculiar na história do Brasil, que é o período da República Velha até a Era Vargas, tá? Então a gente vai pegar aí, ó, esse período que vai aí compor entre 1889, quando começa a se estabelecer a República, quando a gente começa a perceber aí os presidentes que passam a governar o Brasil, desde Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os dois presidentes que acabam compondo aí a famosa República da Espada, até, claro, Prudente de Moraes, né, e Washington Luiz, que vão compor a República Oligárquica, nesse primeiro momento da República, e depois a Segunda República Brasileira, que é quem? Getúlio Vargas, Terceira República Brasileira, que é com Getúlio Dornelles Vargas. Então, assim, ó, esses conteúdos, todos esses conteúdos estão diretamente contemplados aí no edital da ESA. Você que deve estar me assistindo agora aí, você deve estar com o editalzinho do lado. Tá com o edital aí? Não tá? Vai lá, pega o edital que você vai ver, vai falar assim, opa, vai até o conteúdo da ESA, vai até a Era Vargas, vai até 1945. Pode ser que você esteja olhando no edital e não está escrito especificamente ali a Era Vargas, está escrito lá até participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. É isso aí, é até onde vai o final da Era Vargas, até 1945, certo? Trouxe para você aqui questões muito atuais, não apenas em relação à data, né, também questões recentes, mas também vinculadas a temas que são recorrentes aí nessa prova. E logo de cara, eu já quero mostrar para você aí, ó, uma questão que caiu agora em 2021, caiu agora na última prova. Se liga na tela aí, meu aluno e minha aluna, só dá uma verificada aí na tela. Olha lá, ó. Ano 2021, banca, exército, tá vendo? Aqui não é brinquedo não, tá, piazada? Ó a questão, o que ela vem falando para nós aí, ó. Pode-se destacar como primeiras providências do governo republicano no Brasil, 1889-1891, quais seriam o que estaria aqui destacado como primeiras providências do governo republicano no Brasil. Letra A, primeira Constituição Republicana que estabeleceu o voto universal e secreto, ó, até aqui a gente sabe que está certo. Então, é a primeira Constituição Republicana? Exatamente, primeira Constituição Republicana, datada de 1891. Mas o problema aqui, ó, é a questão relacionada ao voto universal. Tem mais exceções do que regras em relação a quem vota. E também o voto secreto. Não era voto secreto, era voto aberto. E isso eu quero dizer para você aqui, ó, que quando estávamos fazendo a correção, o gabarito extraoficial ao vivo, logo que a prova saiu, falei para você aí, ó, seguinte, essa aqui é uma questão, é claro, relativamente tranquila de se responder. Porque quando você olha para as informações, você fala, não pode ser outra característica em relação àquilo que é, de fato, uma das primeiras providências do governo republicano. Agora, voto universal e secreto já fica difícil. Por isso, a letra A, eu quero que ela suma daqui. Letra B, promulgação da grande naturalização.
com o objetivo de amenizar o xenofobismo contra os ingleses pobres. Até aqui, ela também está correta. Grande naturalização foi um processo que surgiu de forma totalmente espontânea, oriunda do governo federal, já logo no primeiro momento, ainda no governo provisório de Deodoro da Fonseca. Mas, aonde está o problema da letra B? Aqui, quando fala de amenizar o xenofobismo contra ingleses pobres. O problema não está relacionado a ingleses pobres e também não tem aí essa relação com xenofobismo. Não. A questão aqui está mais relacionada à naturalização de italianos e alemães, principalmente com o objetivo de beneficiar essas duas etnias no processo de compra de terras, já que no Brasil existe lá desde 1850 a lei de terras, lei essa que de uma forma bem clara acaba impedindo o acesso à terra. Então, a grande naturalização, ela acontece? Acontece, mas não em relação ao xenofobismo e não em relação aos ingleses. Então, a letra B, eu quero que você se suma daqui também. Letra C, separação entre Estado e Igreja. Opa, separação entre Estado e Igreja. De certa maneira, então o Estado brasileiro passa a ser laico. É isso mesmo. Criando os registros civis e extinguindo o padroado. É isso mesmo? Padroado régio, tá certo? Como assim padroado régio? Então, olha só. Durante boa parte da história do Brasil, existiu uma espécie de relação simbiótica entre a Igreja e o Estado. Isso basicamente vem desde a herança colonial, passou pelo período imperial brasileiro, mas quando começa a República, já que existe uma forte influência aí das questões relacionadas ao positivismo, teoria criada por Augusto Comte lá na França, que traz, é claro, toda uma influência aí da ciência, vai se apregoar a ideia de que da existência de um Estado completamente laico, ou seja, que não tem uma relação com igreja nenhuma, com religião nenhuma. Por isso passa então a defender-se na primeira Constituição a ideia da separação entre Estado e Igreja. Automaticamente, o que fica validado? Em relação, por exemplo, a casamentos, união estável, o registro civil já é considerado válido para união estável. Também o padroado régio não existe mais. O que é padroado régio? É a interferência ou influência política que o rei possui acerca das decisões da igreja. Agora não tem mais rei para mandar em nada. Então não tem por que ter padroado régio, tá? Só para o seu conhecimento e para lembrar também, enquanto existiu essa associação entre igreja e Estado, a igreja também influenciava nas decisões políticas do rei. E aí, como é que é o nome dessa influência? Papado. Ou seja, é a influência que o papado exerce sobre as questões políticas. Por isso, então, letra C, você é a correta, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos ver o que tem de errado na D e na E. Letra D diz assim, ó, reforma financeira com o objetivo de estimular o desenvolvimento da agricultura. Rapaz do céu, tem uma reforma financeira? Claro que tem uma reforma financeira. Uma reforma, é claro, que inclusive acabou definhando ainda mais a economia brasileira, levando à famosa crise do encilhamento. Mas o objetivo aqui não é estimular o desenvolvimento da agricultura. Essa reforma vai ampliar a atividade industrial e comercial. Letra D, sai que você está errada. Letra E, instituição do centralismo e a transformação das províncias em estados membros da federação. Não é centralismo. Aqui, ó, ao estabelecer-se os estados membros da federação, cada estado passa a desfrutar de
plena autonomia política. Então, se tem autonomia, é o contrário de centralismo. É o contrário de centralismo, o contrário de centralização. É o quê? Descentralização, tá? É uma característica desse primeiro movimento republicano. Suave, né, pesada? Tranquilaço. Vocês viram então aí, ó, que a gente pôde com essa questão trabalhar vários aspectos que envolvem aí as primeiras providências da Primeira República. Tranquilo? Vamos para a próxima, pesada? Vamos dar andamento aí, ó. A República Velha também foi nomeada República das Oligarquias, porque era comandada pela aristocracia dos fazendeiros. A respeito desse período da história brasileira, assinale a alternativa incorreta. De vez em quando, fica ligado, porque prova da ESA costuma também pedir para você encontrar o que está incorreto, qual que é a exceção, então você tem que ficar muito atento ao comando da questão, tá? Sobre a República das Oligarquias, vamos assinalar o que tiver incorreto. Letra A. Não havia, da parte das elites, qualquer pretensão de impedir ou retroceder as mudanças ao regime vigente. Era de comum acordo qualquer projeto político substantivamente republicano, isto é, que se alicerçasse numa concepção igualitária, legalista e cívica da nação. É o contrário, só para você ter uma ideia, olha aqui, ó, não havia projeto. As oligarquias que assumem o controle do Brasil não desenvolveram, não criaram nenhum projeto político para o Brasil. A única ideia que vai ter, contrária inclusive a qualquer concepção igualitária, é de continuar beneficiando as oligarquias cafeicultoras. E o resto da população, trabalhadores, seja lá o que for, deixa de lado. Só um exemplo para você daquilo que acontece aí nessa República das Oligarquias. Quando acontecem as grandes greves, começa em 1910 e vai culminar em 1917, na greve de 1917 no Brasil, logo em seguida é criada a Lei de Repressão ao Anarquismo no governo do paraibano Epitácio Pessoa. Para que é isso? Para coibir, para literalmente acabar com qualquer possibilidade futura de acontecer qualquer manifestação pública que invoque os direitos dos trabalhadores. Então, como assim qualquer projeto substantivamente republicano que se alicerçasse numa concepção igualitária era válido? É claro que não, é óbvio que não, certo? E, de fato, o objetivo dessa elite era impedir ou retroceder mudanças ao regime vigente. Para quê? Para que os avanços continuassem mantidos sobre as suas mãos. Se essa elite tivesse feito o contrário, automaticamente o desenvolvimento industrial brasileiro, o desenvolvimento comercial brasileiro na República Velha teria sido muito maior, concorda? Teria sido muito diferente. Como isso não aconteceu, nós sabemos que esse impulso, esse salto em relação a outros aspectos da economia brasileira, diferentemente da agricultura e mais especificamente em relação à exclusividade do café, teriam acontecido. Tranquilo? Então, a letra A é aquela que nós estávamos procurando. A letra A é a incorreta. Tranquilo? Vamos ver o que tem agora de certo nas outras aí, só para verificarmos, tá? A letra B diz o seguinte: o conceito de república era, pois, bastante débil. Claro, era até difícil falar assim, putz, será que voltamos à monarquia? Porque de vez em quando alguns presidentes parecem até monarcas, né? Ele quase não tinha conteúdo próprio, sendo compreendido essencialmente por oposição à monarquia unitária. É o que de fato acaba acontecendo mesmo. A letra B está correta, tá? Nós já achamos a incorreta. A letra C diz o seguinte: o exercício do poder político da Primeira República foi marcado pelo autoritarismo, com certeza, autoritarismo pleno, que sucessivamente lhe imprimiram as forças que a instauraram. Exatamente, é o que vai garantir a presença das oligarquias no poder. Letra D. O discurso reformista liberal da década de 1870 acabou servindo de fachada, na verdade,
para uma reação aristocrática que, esvaziando o poder da coroa, excluindo as camadas pobres do direito de voto, pretendia instalar um parlamentarismo aristocrático onde apenas as elites estivessem no controle do Estado. Sabe o que é isso aqui? É a famosa política dos governadores, tá? Política dos governadores, em que basicamente validava-se somente a eleição daquele camarada que fazia parte, olha lá, da base aliada, ou seja, da situação, ou seja, das oligarquias cafeicultoras. Certíssima a letra D. E a letra E diz o seguinte: na busca de outras fórmulas que eliminassem a autonomia do poder monárquico e, com ela, a possibilidade de uma reforma social pelo alto, a aristocracia rural aderiu sucessivamente ao federalismo e ao republicanismo, especialmente depois da Lei Áurea. Cola aqui comigo, cola aqui, vem aqui, ó, presta atenção. Caiu também agora em 2021 uma questão relacionada ao seguinte aspecto: por que dentro da crise do Segundo Reinado, diante da proclamação da República, essas oligarquias acabam então aliando-se às ideias republicanas? Outro tema bastante recorrente aí nas afirmações aí das questões relacionadas a esse assunto. Tranquilo? Sossegado, né, pesada? Tá suave. Vamos para mais uma, pesada? Vamos para mais uma. Pô, isso aqui fácil. Olha lá, ó. Caiu na ESA 2015. Na República Velha, ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma correta. Aqui, basicamente, olha só. Deixa eu passar um bizu para você. Deixa eu passar um bizuzinho para você aqui, ó. Ó, bizu quente, tá? Atenção. Hashtag bizu quente na área, pesada. Na história, você precisa localizar-se em relação a duas coisas. Olha aqui, ó. Quando é uma coisa vital, né? Quando, com certeza, óbvio. E a outra ideia é onde, certo? Então você tem que buscar basicamente duas coisas quando se trata de história: tempo e automaticamente espaço. Muitas e muitas vezes, a piazada faz o quê? Não, eu quero só decorar a data. Eu quero decorar. Decorar é uma coisa boa. Nossa, Thiago, quem é você para falar que decorar é coisa boa? É que eu aprendi que decorar significa o quê? É aquilo que vem do coração, decor, do core. Nossa, que lindo, Então você pega um conteúdo e grava ele lá no seu coração, certo? Aí o que acontece? Você vai lá e decora, a data, não sei o que, blá, 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 e esquece onde. Não pode. Tem que basicamente juntar as duas coisas, tá? Um acontecimento, onde e quando, ou quando e onde, beleza? Sossegado? Basicamente essas três coisas são extremamente importantes. Agora vamos para os acontecimentos. Letra A, revolta da vacina. Revolta da vacina acontece lá no governo do Rodrigues Alves, lá a partir de 1904, certo? Beleza? É no Rio de Janeiro? É no Rio de Janeiro. É por causa do quê? Daquela situação relacionada à vacinação obrigatória. É isso aí? É isso mesmo. Obrigatória. A população não curtiu, começou a morrer gente, aconteceram algumas sacanagens, não tinha o Zé Gotinha para ensinar as crianças que tinham que vacinar nem as famílias, as pessoas chegavam, Carlito do céu, os caras chegavam, puta que pariu, velho, os caras chegavam, olha aqui, chegavam com uma agulha, velho, parecia essa caneta aqui, e aí abria, não vou nem falar o que eles abriam no braço da pessoa para vacinar o camarada, pensa? O camarada já tá morrendo, o cara já tá morrendo. Vai vacinar desse jeito? Vai dormir, a população vai falar aqui, a se fuder, não vou querer vacinar desgraçadamente nenhuma, certo? Foi pra rua, viraram o carro, viraram o bonde, viraram o caralho a quatro, e aí? Não vacinou mais. Beleza? Revolta da vacina Rio de Janeiro é você. Vamos ver o que tem de errado nas outras. Revolução Federalista. Puta que pariu. Essa aqui, se você é daqui do sul do Brasil, você não sabe aonde aconteceu a Revolução Federalista, você tem que apanhar, tá? Ela vem da onde? Vem lá do Pago Amado. Vem lá daquela terra onde se canta assim,
Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Nossa, chegou a arrepiar agora aqui, ó. Cara, puta que pariu, chegou a arrepiar. Tem como fechar um close? Nossa, velho, vou te falar. Ela passou pelo Paraná? Passou pelo Paraná. Mas a origem dela é no Paguamá Che, é lá no Rio Grande do Sul, tá? Beleza? Então, tá errado. Some daqui, letra B. Letra C, Canudos. Puta que pariu. Canudos é onde? Arraial de Canudos, Antônio Conselheiro, é onde? Lá na Bahia, piazada. Sai daí, não foi em Minas Gerais. Contestado. Contestado é aonde? Paraná. Ah, vai dormir, Paraná. E a revolta da Armada é no Rio Grande do Sul? Não, também foi no Rio de Janeiro, certo? Nossa, agora você deve estar de cara, você deve estar falando assim, vixe, se cai uma questão dessa para mim aqui, nossa, eu arregaço, eu chego na prova moendo, eu chego com os dois pés no peito, tá? Vamos para a próxima. Vamos falar do governo Vargas aí, ó. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto, encerrando o Estado Novo. Foram convocadas eleições gerais e o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República e empossado em janeiro de 1946. Sobre a economia no governo Dutra, é correto afirmar que, então assim, o governo Dutra, de certa maneira, acaba sendo o herdeiro aqui, ó, da política econômica de quem? Getúlio Dornelles Vargas, certo? Mas aqui tenho que parafrasear uma música aqui, ó, de uma banda gaúcha, cara, hoje eu tô muito sul-rio-grandense, chamada Engenheiros do Havaí, tá? O Dutra vai ser o herdeiro da Pampa Rica. O Vargas, que assume depois do Dutra, vai ser o herdeiro da Pampa Pobre. Procura aí, ó, você vai gostar dessa música, tá? O herdeiro da Pampa Pobre. Hoje eu não tô para cantar muito aqui, mas eu até cantaria essa música, tá? Sobre a economia no governo Dutra, é correto afirmar que, letra A, o presidente Dutra deu prosseguimento à política de seu antecessor, estabelecendo o pleno controle estatal na economia e, ao final do seu governo, lançou a campanha O Petróleo é Nosso. O problema está aqui, ó. Não deu prosseguimento à política, não estabeleceu o pleno controle estatal. Na verdade, o que tem aqui, ó? Tem uma abertura da economia brasileira. Claro que não foi amplamente controlada por setores privados e nem internacionais, mas deu ampla abertura para o mercado externo e não lançou a campanha O Petróleo é Nosso. Essa campanha O Petróleo é Nosso, ela já vem desde o primeiro mandato do Vargas e depois lá quando o Vargas assume em 1951, no meio do governo dele, 53, é lançada então essa campanha com mais afinco e é criada então a Petrobras. Letra A, cai num poço. Letra B, com a implementação do plano SALT, foi feita a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo e foram criadas as companhias, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi criada depois, também no segundo mandato do Vargas, e a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada ainda no primeiro mandato do Vargas, ainda em 1941. Por isso, a letra B, também eu quero que você suma da minha frente. Letra C. O presidente Dutra propôs o SALT, um plano econômico desenvolvimentista que priorizava investimentos nas áreas da saúde, alimentação, transporte e energia, que seria controlado exclusivamente por empresas americanas. Claro que não, né? Não seria controlado exclusivamente por empresas americanas de jeito nenhum. Isso aqui, se acontecesse de fato, como não aconteceu muitas coisas aqui, como saúde, alimentação, isso aqui não foi dada a ênfase necessária, nem muito bem energia, certo? Seria maravilhosamente controlado por quem? Pelo governo, não por empresas americanas. Letra C, sai. Letra D, governo Dutra inicialmente seguiu um modelo antiliberal. Todavia, com o começo da Guerra Fria, as pressões americanas fizeram com que houvesse uma mudança de orientação nessa política. Não, inicialmente foi amplamente liberal, porque houve uma abertura plena da economia brasileira e principalmente, é claro, quem acaba se beneficiando com isso é os Estados Unidos, até porque, como bem citado, é Guerra Fria e o governo Dutra
acaba alinhando-se, acaba estreitando relações diplomáticas, militares, econômicas, políticas, sexuais, sociais com os Estados Unidos, certo? Por isso que não segue um modelo antiliberal e acaba, então, desde o começo, alinhando-se com os Estados Unidos. Letra D está errada. E a letra E? Com a política de abertura aos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as importações de produtos supérfluos, como brinquedos, e consumindo grande parte das reservas em moeda estrangeira acumuladas. Por que eu disse que Eurico Dutra foi o herdeiro da Pampa Rica? Porque, quando Vargas, olha aqui, quando Vargas terminou seu mandato, renunciou, foi deposto, enfim, seja lá o que for, lá em 1945, o Brasil tinha uma reserva de 700 bilhões de dólares. Quando o Dutra terminou seu governo, em 1950, o Brasil ficou com uma reserva de pouco mais de 28 bilhões de dólares. Ou seja, bilhões de dólares, ou seja, o cara enfiou aonde tudo isso? Enfiou aqui, consumindo grande parte das reservas em moedas estrangeiras acumuladas. Certo? Beleza? Suave, sossegadíssimo, né, pesada? Vamos para mais uma. Isso aqui é comprida, olha só. Analise as afirmativas sobre alguns acontecimentos do governo provisório de Getúlio Vargas e, a seguir, assinale a alternativa correta. Então, é para a gente analisar as afirmativas sobre alguns acontecimentos do governo provisório de Getúlio Vargas. Beleza? 1. Foi promulgado o Código dos Interventores, documento que legalizava a substituição dos governadores de estado por aliados civis indicados por Getúlio Vargas. Não, Vargas, quando assumiu lá em 1930, ele simplesmente foi trocando os governadores eleitos pelos seus interventores. Diga-se de passagem, esses interventores aqui, boa parte deles tenentes, ou seja, ligados ao movimento do tenentismo de 1922 e 1924, certo? Então, não foi criado código nenhum, Vargas simplesmente só foi substituindo, tá? Beleza? Tranquilo? Sossegado? Então, a 1 tá errada. 2. Suspensão da Constituição Republicana de 1891, tá certo? Com o fechamento dos órgãos legislativos e a indicação de interventores militares para os estados. 2. Você tá certinha, fica comigo. 3. Ocorreu uma grave crise econômica por conta da desvalorização do café no mercado interno, que só foi superado após um acordo comercial com os Estados Unidos, maiores importadores do café brasileiro. Não. Só quero, claro, lembrar a você o seguinte: acontece uma crise econômica? Sim, acontece uma crise econômica. A crise de 1929. Mas essa é uma aqui foda, né? Essa aqui é uma crise que vem dos Estados Unidos da América do Norte, lá em 1929. Concorda? Lembra? Beleza. A partir da crise, claro que os Estados Unidos, como vários outros países, começa a diminuir automaticamente a importação de café e vários outros produtos. O que faz com que o Brasil, a partir do governo Vargas, tenha que, então, resolver fazer o quê? Vamos ter que mudar, principalmente, é claro, por conta dessa situação externa, não interna. O problema não está aqui dentro do Brasil, o problema está fora. Então, vamos ter que fazer uma readequação da economia, por isso, das medidas ligadas, é claro, economicamente ao estado de bem-estar social, a nova política econômica adotada aí pelos Estados Unidos e por boa parte das nações ocidentais, como também é chamado aí de welfare state, onde basicamente com esse estado de bem-estar social que acaba acontecendo, diferentemente da política liberal, da política econômica chamada de liberalismo, o estado de bem-estar social vai então desenvolver o famoso intervencionismo estatal aí na economia, tá certo? Beleza? Então, teve crise, só que não foi interna, foi externa, e por conta disso o Brasil vai se sair a partir desse intervencionismo. 3. Está errada, somente a 2 está correta, por isso que então nós vamos marcar ali letra C.
Tranquilo, né? Beleza, suave. Vamos para a última, então. A Revolução de 1930 promoveu transformações significativas na história do Brasil. Sobre a Revolução de 1930, pode-se afirmar corretamente que, letra A, resultou de disputas por terras entre camponeses e pecuaristas no Nordeste brasileiro? Não. Existem disputas de terras, algum tipo de disputa de terra aqui no Nordeste brasileiro? Com certeza tem. Mas não é uma questão relacionada à disputa, é só basicamente uma questão relacionada ao direito de possuir a terra, como por exemplo, nós vamos ter lá na Guerra de Canudos, certo? Mas isso é no final do século XIX, tá? Então não é treta aqui por terra, ainda mais no Nordeste brasileiro. A Revolução de 30 vai ter aí, é claro, uma outra pegada. Letra B, propiciou o restabelecimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos da América? Olha, o Brasil, pelo menos durante esse contexto, antes a Revolução de 30, durante a Revolução de 30 e depois da Revolução de 30, o Brasil não tinha rompido relações diplomáticas com os Estados Unidos. Então, se não rompeu, automaticamente não precisava restabelecer, beleza? Letra C, representou os grupos sociais interessados em elaborar uma nova Constituição, não vai ter nova Constituição de maneira nenhuma. Pelo menos aqui, entre 1930, logo quando assume o governo, não tem, tá? Só vai começar a ter uma ideia relacionada a uma nova Constituição lá em 1934, beleza? Então a letra C está equivocada. Letra D, originou o período da história brasileira conhecido como Era Vargas, é claro que a Revolução de 30, que foi basicamente comandada, liderada, colocada em prática por Vargas, vai originar esse período de 1930 até 1945, chamado de Era Vargas. Então, achamos aquela que é a correta. E a letra E, só para desencargo de consciência, foi financiada com recursos oriundos da economia da cana-de-açúcar, mané cana-de-açúcar. A gente tem alguns aspectos econômicos relacionados aí à Revolução de 30, mas não é a cana-de-açúcar. Tranquilo? Sossegado? Meu aluno e minha aluna, eu espero que isso aqui ajude você imensamente aí nos seus estudos e leve você diretamente à tão sonhada aprovação. Conte comigo para o que você precisar. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijão, até mais. Valeu! Salve, salve, piazada e meninada que tá aí já no YouTube, já tá cedinho aí no YouTube, já tá firme na missão. Vamos ver quem tá aqui, ó. Bom dia, Gabriel Ribeiro. Bom dia, Antônio Wilton, monitores maravilhosos. Ismael Barbosa também tá aí, ó. Bia Silva, George Silva, quem mais? Gisele. Tamo junto, piazada, tamo junto. É isso aí, ó. Exercícios voltados aí à ESA, beleza? Exercícios aí, ó, para você falar, puta merda, se cai um desse para mim, se cai um desse na minha prova, oxe, eu ia arregaçar. Piazada e meninada, seguinte, ó, manda aí pro seu amigo, manda pra sua amiga, manda pro seu colega, corre lá no YouTube do Facom, certo? Aí no YouTube da Facom, tá na Militares também? Se tiver na Militares, vai pela Militares, se não tiver pela Militares, volta pro YouTube do Facom, pega essa aula aí, ó, que vai ajudar você. Bom dia, Gisele! Tudo certo, Gi? Tamo junto, hein? Ó, piazada, vamos continuar falando aqui de exercícios ligados à ESA, mas eu quero agora, nesse próximo conjunto de exercícios aí, eu quero só tirar algumas dúvidas de vocês em relação a quê? Alguns exercícios dentro de uma temática que já caiu na ESA, certo? Vai cair, né? Mané caldo de açúcar, é isso aí, sai fora açúcar, é isso aí. Jeff Fire, nome do camarada aqui, ó. Nome em inglês, pesado, tá vendo? É isso aí, Jeff Fire. Então assim, ó, como eu falei para você, no edital da ESA, vai até Era Vargas. Tiveram 2 anos aí que caíram exercícios além disso tudo, tá? Foi para frente, foi acima, foi para lá da Era Vargas. Beleza? Tem a possibilidade de cair de novo?
difícil, agora é bem difícil. Mas você pode aproveitar por conta principalmente para não confundir, e aí principalmente porque vez em quando cai aí, quando se fala em Ana Vargas, cai aí aquela questão relacionada, tem Jorge Silva, agora, já que você perguntou, relacionada aqui ó, ao Enem, pra caramba. Fica agora aqui nesses dois próximos blocos, é o Enem, caramba, Enem, tem aquele seu amigo que vai fazer vestibular agora, puta que paroca, já manda pro cara lá assim, ó, corre lá, aula, tesão pra caralho de história, se liga aí, ó. Pra SpaceX, ó, só tapa, tá? Ó, é só seco na veia aqui, beleza? Então assim, ó, você fica ligado, não confunde basicamente o segundo governo Vargas, o de 51 a 54, com a era Vargas de 30 a 45, beleza? Você aprende outros nomes de presidentes, outras ações e, é claro, que cria uma bagagem histórica, porque um povo que basicamente não conhece a história do seu país é um povo acéfalo. Agora vou deixar vocês aí, tamo junto, Jorge, tamo junto, vamos pegar firme aí, vou deixar vocês mais assim embasados e mais fortes em relação a esse conteúdo de história aí, ó. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de seguir-nos lá no Instagram, @professor Thiago Pereira, certo? Já vamos deixar aqui, ó, na cara do gol, vamos já deixar na cara do gol esse próximo aqui, ó, para começar bem alinhadão com você. Salve, salve, meu aluno! Salve, salve, minha aluna! Professor Thiago Pereira aqui para falar contigo de história do Brasil. E hoje a nossa missão, vou começar falando baixo. A nossa missão é falar de uma parte do conteúdo de história do Brasil relacionada a quê? É o período do populismo até o regime militar brasileiro, até aquilo que a gente sabe que aconteceu entre os anos de 1945 até 1964, ou melhor, 64 não, até 85, porque basicamente compreende dois diferentes momentos da história. E eu sei que você deve estar pensando o seguinte: caramba, eu tô vendo aqui no material que tá falando que é da ESA, né? Mas a prova da ESA, o conteúdo vai até era Vargas, vai até só 1945. Pois é. Que assim, ó, isso aqui já caiu uma vez na ESA. Tem alguma possibilidade de cair de novo? Acho difícil. Mas ainda assim é importante você saber por quê. Esse assunto populismo, esse tema populismo, quero deixar bem claro para você o seguinte. Olha aqui, ó. Esse assunto populismo, deixa eu colocar aqui na tela, aqui no quadro para você, ó. Populismo. Quando a gente fala de populismo, estamos falando de quê? Estamos falando de um assunto que está diretamente relacionado a um tipo de pessoa que utiliza-se de uma prática automaticamente demagógica, pautada em que, ó, promessas e mais promessas para uma população que basicamente ouve da boca do político aquilo que ela quer ouvir. Então o político populista, ele basicamente, ele vai prometer mundos e fundos, mas não vai fazer muita coisa. E de uma certa maneira, ele busca apoio popular, mas ele consegue apoio de vários setores. Vários setores. Por quê? Porque acaba envolvendo-se em uma espécie de política de conciliação. Vai tentar se amarrar com quem? Com diferentes grupos aí, diferentes setores da sociedade. Mas, automaticamente, somente alguns desses setores é que são beneficiados. Então, só para você ter na cabeça, quando fala em populismo, pensa assim, ó, falou em populismo, automaticamente nós estamos aqui utilizando um termo depreciativo. Depreciativo, tá? Aquela pessoa que promete, não cumpre, que fala, mas não faz.
essa é uma prática política que, de uma certa maneira, em determinados momentos da era Vargas, entre 30 e 45, ela acaba acontecendo. Depois, com Dutra, aí o retorno de Vargas, aí Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, é o que também acaba acontecendo, certo? Até mesmo se a gente começa a perceber, dentro da história do Brasil, ao longo do regime militar, os 5 presidentes que passaram, na nova república até agora, e também no mundo inteiro, essa aqui é uma prática comumente utilizada. Então é bom você ficar ligado com esse assunto aqui, porque embora você que está aí voltando-se para a ESA, mas também pode aproveitar para outras bancas militares, como você já vai ver na tela, para você ficar extremamente inteirado sobre esse assunto. Agora vamos na questão aqui, ó. Olha lá. Banca, marinha, órgão, colégio naval, piazada. Você viu? Colégio naval. Então olha o que a questão fala para nós aí, ó. O governo do general Eurico Gaspar Dutra inscreveu-se num cenário mundial de profundas transformações geopolíticas. O final da Segunda Guerra Mundial e as transformações subsequentes abalaram profundamente o equilíbrio de poderes até então existente, abrindo caminho para uma nova ordem político-econômica e militar, com evidentes implicações no terceiro mundo. Neste contexto, a política externa do governo Dutra expressava o que está relacionado a essa política externa do governo Dutra. Você percebe basicamente que existem algumas informações implícitas aqui, certo? Como, por exemplo, final da Segunda Guerra Mundial e as transformações subsequentes, certo? Transformações subsequentes estão diretamente relacionadas ao período conhecido como Guerra Fria. O governo do Dutra insere-se diretamente nesse período aí, tá? Então, nesse período da Guerra Fria, governo Dutra, como é que vai caracterizar-se a sua política externa? Letra A, uma aproximação do bloco comunista. Piazada, falou Guerra Fria, falou Brasil, falou política externa, olha, alguns momentos a gente sabe que há uma aproximação com o bloco comunista, com certeza. Mas, durante o governo Dutra, de forma nenhuma, certo? Aqui é o contrário, certo? Aqui é um alinhamento à política norte-americana. Então, na Guerra Fria, o Brasil vai ficar diretamente alinhado aí com os Estados Unidos, tá ok? Beleza? Vamos ver o que tem de errado no restante aí, ó. A letra C fala assim para nós: uma postura de relativa neutralidade. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Só para você ter uma ideia, esse alinhamento aqui com os Estados Unidos vai nos proporcionar, por exemplo, a criação da Escola Superior de Guerra, tá certo? Beleza? Mais uma informação para você aí, ó. A letra D diz o seguinte: uma visão terceiro-mundista de resistência ao imperialismo. Não. Essa visão aqui terceiro-mundista, piazada, está relacionada ao seguinte aspecto. Então, lá em 1955, acontece a famosa Conferência de Bandung. Nessa Conferência de Bandung, liderados pela Índia, alguns países resolveram decretar o seguinte: o não alinhamento. O que é esse não alinhamento? É assim, ó, eu não sou nem capitalista e eu também não sou nem socialista. Tá, então o que eu sou? Eu sou a terceira via, faço parte do terceiro mundo, certo? Somos países independentes, economicamente ligados a qualquer outra economia, menos a capitalista, menos a socialista. Tá, mas vai ser o quê? A gente sabe que na prática era diretamente ligado, pelo menos a muitos aspectos capitalistas, como, por exemplo, é aquilo que a Índia vai acabar desenvolvendo, certo? Mas isso acaba envolvendo a política externa do governo Dutra? Não. O Brasil alinhou-se à política norte-americana. A letra E diz o seguinte: uma posição de vanguarda relativa à autodeterminação do país. Olha,
O que acaba acontecendo? Com esse alinhamento à política norte-americana, o Brasil não vai assumir postura progressista aqui em relação à autodeterminação. Não. Essa autodeterminação já aconteceu com Vargas. A partir de agora, era simplesmente manter aquilo que já estava acontecendo, internamente e externamente. Por isso a letra E está equivocada, certo? Ficamos então aí automaticamente com a letra B. Vamos para a próxima, piazada. Olha só, o governo de João Goulart foi marcado por intensa tensão política e crise econômica. A atuação política de Jango, além do cunho populista herdado de Getúlio Vargas, era também identificada como comunista pelas forças conservadoras brasileiras. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta. Primeira, Jango começou a governar com poderes restringidos pelo sistema parlamentarista, adotando nesse período uma linha moderada, procurando demonstrar sua adesão aos princípios democráticos e repulsa ao comunismo. Tá certa, número 1? Tá certa, número 1. Lembra? Quando, então, acontece a renúncia aí do Jânio Quadros, o João Goulart, o Jango, estava em visita diplomática à China. Automaticamente, os seus ministros militares, ou melhor, os ministros militares de Jânio Quadros, Odilon Denis, Silvio Reck e o Grum Moss, falaram assim, pode ficar aí, certo? Automaticamente a gente já sabe também que José Maria Alckmin, um deputado federal, vai lá e propõe o quê? O parlamentarismo, tá certo? Propõe a mudança para o parlamentarismo e aí, claro que vai ser feita uma emenda constitucional que vai acabar colocando essa ideia em prática. Número 1, tá correta. Por isso que então João Goulart vai governar com poderes restringidos. 2, nos meios militares cresceu a partir de 63 a conspiração contra Jango, fortalecida pelos partidários de uma intervenção defensiva contra os excessos de João Goulart, principalmente por conta deste medo colocado aí, acerca da ideia das reformas de base, que dentre outras reformas teria uma aí que chamaria a atenção acerca daquilo que envolvia a ideia de uma conspiração, a ideia de uma reforma agrária. Isso aí causou um medo danado, né? Na verdade, a gente já sabe que existe desde 1954, quando acontece o suicídio de Vargas, já tem um medo aqui dos militares em relação ter uma temerosidade do comunismo tomar conta do Brasil, beleza? Só não tomaram em 54 porque Getúlio se matou. A 2 também está correta, por enquanto 1 e 2. A 3 diz o seguinte, o posicionamento político de Jango gerou revolta popular perante as reformas de base. Não, a população não ficou revoltada diante das reformas de base, que afetaram negativamente as classes menos favorecidas, não, elas afetariam positivamente as classes menos favorecidas. O que acontece é o seguinte, tá? Tem uma pressão popular grandiosa, pelo fato do Jango não ter colocado ainda essas reformas de base em prática, tá? Como ele vai acabar não colocando em prática, aí a população vai pressionar, beleza? Então a 3 está errada. Ficamos aí somente com a 1 e a 2, por isso que a correta é a letra C. Suave na nave. Vamos para a próxima. Olha lá. Então tem uma imagem aí, falando sobre o seguinte. Partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta. Basicamente,
manchete do jornal Folha de São Paulo. Associando-se à notícia do jornal Folha de São Paulo, de 27 de abril de 1965, à situação política do país, identifique as afirmativas verdadeiras. Afirmativa 1. O golpe militar de 64 foi organizado por militares que implantaram o modelo integralista defendido pela AIB, Ação Integralista Brasileira. Putz, Ação Integralista Brasileira já não existia faz tempo, já tinha acabado fazia tempo, então em 64 nem existia mais. Tá errado. 2, só um detalhe, deixa eu voltar rapidinho aqui, só um detalhe, tá lembrando? A A e B está relacionada a quê? A A e B está relacionada ao período do governo Vargas entre 34 e 37. Aqui eles atuaram muito bem, aqui sim. É o período conhecido como governo constitucional do Vargas, beleza? Aí, agora vamos para 2. A manchete do jornal publica as medidas que visavam consolidar um modelo de exclusão política e o enfraquecimento dos poderes legislativo e judiciário. Se você verificar direitinho, é o que está falando aqui, ó. Partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta. É isso aí. Número 2, tá certo. A 3. O golpe contou com a participação de diversos setores da sociedade, inclusive dos latifúndios que temiam a Revolução Operária e a reforma agrária. Claro, piazada, era o maior medo dos caras aqui com relação a quê? As famosas reformas de base do governo de quem? João Goulart. Beleza? A 4 diz o seguinte para nós. O governo ditatorial, ao estabelecer a suspensão dos direitos políticos e a eleição indireta, aumentou o controle sobre os deputados e senadores, enfraquecendo o Congresso Nacional. 4, sua linda, você também está certa. Vamos ver a 5. A partir do governo do presidente Garrastazu Médici, o Poder Executivo se enfraqueceu e a sociedade civil passou a exigir a participação popular em organizações representativas como sindicatos. Sabe o que eu vou escrever aqui do lado? K, de muita risada. Por quê? Porque o governo Garrastazu Médici vai fortalecer-se, principalmente, por quê? A partir do governo dele é que a gente vê basicamente as principais ações colocadas em práticas por conta do ato institucional número 5. Só um detalhe, o AI-5 não surgiu no governo do Médici, ele vem do governo Costa e Silva, né? Costa e Silva basicamente é o progenitor do AI-5, mas o pai é o Médici, porque pai é quem cria. E basicamente o AI-5 foi colocado em prática durante o governo do Médici. Tá certo? Então a 5 está errada. Então as corretas 2, 3 e 4, letra D é a boa. Tranquilo, né? Sossegado. Vamos para mais uma. Desde os tempos de Dom Pedro I, pensava-se em uma nova capital para o país, mas ela só foi construída durante o governo de Juscelino Kubitschek. A respeito de Juscelino Kubitschek e sua obra, assinale a alternativa incorreta. Se liga, porque de vez em quando, prova da ESA pede para você assinalar incorreta. Se liga aí, tá? Olha lá. Adhemar de Barros e Plínio Salgado eram aliados de Juscelino nas eleições de 1955. Putz. Quem é o Plínio Salgado? Plínio Salgado é basicamente o líder do movimento que a gente acabou de falar, da Ação Integralista Brasileira, o Período Verde Brasileiro. E o Adhemar de Barros, ele basicamente era o cara que comandava o Partido Social Progressista. Juscelino vem de outro partido político. Juscelino vem do Partido Social Democrático, piazada, aliado diretamente com o PTB. Então, essa letra A
é a incorreta. Beleza? O que diz as outras aí, ó? Letra B. O governo de JK é conhecido pelo plano de metas. 50 anos em 5 de governo. Vou fazer o Brasil progredir 50 anos em 5 de governo. Tá certo. Letra C. Juscelino Kubitschek foi presidente do país durante os anos 56 até 61. Certinho. Letra D. A vitória de Juscelino das eleições de 55 resultou da união de PSD e PTB. Tá certo, já tinha colocado aqui. E a letra E. O Brasil teve antes de Brasília como capitais federais as cidades de Salvador e Rio de Janeiro. É isso aí. Basicamente, você sabe que o Brasil já teve, então, 4 capitais, certo? Além de Brasília, Salvador e Rio de Janeiro, qual é a outra capital brasileira? Não vou te responder agora, não. Não vou te responder agora, não. Vou te deixar curioso, certo? Tô brincando, vou colocar aqui, ó, tá? Curitiba. Curitiba foi capital basicamente por poucos dias, beleza? Durante o governo de quem? Emílio Garrastazu Médici. Beleza, pesada? Pronto, achamos a incorreta. Vamos então para a próxima questão. No final de 1951, o presidente Getúlio Vargas enviou ao Congresso Nacional o projeto de criação da Companhia Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Em um discurso pronunciado poucos meses depois no estado da Bahia, assim se referiu Getúlio Vargas à Petrobras. A Petrobras será o próprio governo agindo no campo da indústria petrolífera, tal como já o faz na indústria do aço, através da Companhia Siderúrgica Nacional. E isto sem o prejuízo do concurso do capital privado. Mas nem remotamente existe o perigo de que, através da participação do capital privado, venham a agir grupos financeiros estrangeiros ou mesmo nacionais. Afastou-se tal perigo, reduzindo o montante de sua participação na sociedade, que é uma sociedade anônima, ficando a União Federal com nunca menos de 51% do total, certo? Essa Petróleo Brasileiro S.A. tem 51% do total do montante, ou seja, sócia majoritária, o povo brasileiro é sócio majoritário da Petrobras. O discurso apresenta uma característica essencial do governo de Getúlio Vargas, que não se limita à fase do governo democrático dos anos 50, que foi a letra A procura de formação de blocos econômicos regionais com a finalidade de resistir ao governo imperialista. É a isso que está relacionado esse discurso do Vargas, que apresenta característica essencial do governo, que não vai se limitar à fase do governo democrático dos anos 50. Não, não é. O objetivo não é formar bloco econômico regional, não. Até porque, como a gente sabe, o Brasil vai ter um alinhamento com os Estados Unidos. Então, não vai ser no governo Vargas que vai ser criado bloco econômico de jeito nenhum. Letra B, privatização de empresas estatais. Putz, é o contrário, né? Se você perceber aqui, na era Vargas, nós temos basicamente o contrário. Nós temos a criação de empresas estatais. Só que eu quero que você olhe para mim aqui, ó. Presta atenção, olha aqui, ó. Não confunda. Você tem, então, a criação de empresas estatais no governo Vargas. No governo Vargas, não tem estatização de empresas, ou seja, não aconteceu, não rolou de pegar a empresa privada e estatizar ela. Não aconteceu. Tem o quê? Olha lá, ó, empresas estatais sendo criadas. Beleza? Tranquilo? E muito menos privatização. Sai daí. Letra C. Liberalização econômica com a abertura dos mercados nacionais aos capitais financeiros. Não é bem assim. Se fosse aberto, se fosse integralmente aberta a economia brasileira, a gente pode falar que a Petrobras teria basicamente uma redução no montante da participação do Estado. Seria 49% ou 50%. Mas não. Como basicamente tem um controle econômico do Estado,
Então, basicamente, ainda o Estado manda em muitos dos aspectos econômicos aqui do Brasil durante o governo Vargas. Certo? Beleza? Tranquilidade? Letra C está incorreta, piazada. Letra D. Política de socialização da economia brasileira com o controle da produção pelos trabalhadores. Também não é característica de Getúlio Vargas. Tem uma aproximação com os trabalhadores durante a Era Vargas? Tem, piazada. Lá na Era Vargas, 1943, só para você lembrar, tem a criação da consolidação das leis do trabalho. E depois aqui, no segundo mandato do Vargas, 54, tem basicamente um aumento de 100% do salário mínimo. Opa, o que de uma certa maneira vai ser feito inclusive por João Goulart, quando era ministro do Trabalho, o que mostra então essa aproximação entre o governo Vargas e os trabalhadores. Mas não tem socialização da economia brasileira, isso não. Se não é a A, nem a B, nem a C e nem a D, claro que só vai ser a letra E. Presença estatal em setores estratégicos da economia com a limitação de investimentos particulares. Limitação e também, olha aqui, ó, controle estatal. Perfeito, né? Maravilha, né? Vamos para a última agora, piazada. Olha a letra da música que tá aí, ó. Leia o texto abaixo. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Caramba, eu tô muito cantor hoje. Que o povo já tá cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Esse foi o lema da campanha do Jânio Quadros. Varre, varre, vassourinha foi o jingle da campanha do candidato Jânio Quadros nas eleições para a presidência do Brasil em 1960. Jânio Quadros foi eleito com quase 6 milhões de votos, 1,5 milhões de votos a mais que o segundo colocado, o general Teixeira Lott. Jânio tomou posse em janeiro de 61. Leia as afirmações seguintes sobre este período, 1960-1961. 1. Na política externa, Jânio Quadros, pressionado pelos Estados Unidos, rompeu as relações diplomáticas com a China comunista e com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que não? Porque Jânio Quadros decretou no meio do seu mandato a famosa política externa independente, relacionando-se diplomaticamente com países do bloco comunista, como, por exemplo, China, União Soviética e, é claro, o caso mais emblemático, Cuba. Então, número 1, vaza daqui. 2, internamente, Jânio Quadros, entre outras medidas, proibiu o uso de biquínis, o uso de lança-perfume nos bailes de carnaval e a briga de galo. Putz, deixa os bichinhos brigar, né? Mó legal ver os bichinhos brigando. Tô brincando, tá, pessoal? Nós somos aqui defensores dos animais, ninguém quer saber de galo brigando, mas que é massa, é massa. Tô brincando, pessoal, tô brincando. Os galinhos, pá. Maravilha. Lança perfume? Isso aí tem que coibir mesmo, tem que proibir, Quer se drogar? Quer se drogar mesmo? Vai tirar o cu com uma mangueira, desgraçado, tá? Lança perfume, satanás, perna aberta. Proibiu o uso do biquíni. Bom, aí já é um problema do Jânio Quadros, Mulherada não podia usar biquíni na praia, mulherada não podia fazer os concursos, desfiles aí na TV, não podia fazer, Aí, Jânio Quadros, e sua ideia moralizante vai colocar isso aí, Não entendemos? Não entendemos, Foi impopular? Pra caramba, Então, basicamente, essa 2 aqui está correta. 3. Com a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart, que estava no Rio Grande do Sul, foi para Brasília e imediatamente assumiu a presidência. João Goulart estava na China, tá? Quem vai ajudar, quem vai tentar defender ele, quem vai tentar falar assim, viu, ele vai voltar da China para governar o Brasil, foi o camarada dele, amigo de fé, irmão, camarada e cunhado, Leonel Brizola.
Leonel Brizola, lá na famosa cadeia da legalidade. Cadeia da legalidade, beleza? Aí o João Goulart volta para o Brasil, vem para o Rio Grande do Sul, depois é que assume, mas não com plenos poderes. Certo? Tranquilo? Então a 3 está equivocada. 4. Na economia, Jânio Quadros adotou uma política progressista, aumentando o salário mínimo, criando facilidades para os empresários bancários. Adotou política progressista nenhuma, ele vai adotar uma política de austeridade, de controle de gastos, austeridade, vai cortar salário, na verdade, não vai aumentar salário, não, tá? Então a 4 some da minha frente. 5. A renúncia de Jânio Quadros provocou uma crise política grave que só terminou com a implantação do sistema parlamentarista de governo. Como a gente já viu, esse parlamentarismo foi implementado, depois tinha lá basicamente a previsão de um plebiscito para acontecer 4 anos depois, mas como ninguém quis ficar aí, ó, nem Tancredo Neves, nem Francisco Brocado da Rocha, Brocado da Rocha e nem Hermes Lima quiseram continuar como primeiros ministros, teve que se adiantar esse plebiscito que resolveu devolver o poder a quem? Ao presidente da República, que no caso aqui era João Goulart, porque Jânio tinha renunciado. Então a 5 também está correta. Somente então 2 e 5 estão corretas, somente 2 e 5, letra D, você é a boa aqui para nós. Piazada e meninada, espero que isso aqui lhe ajude imensamente, aumentando seus conhecimentos, fortalecendo a sua base em relação à história do nosso país e, é claro, levando você a tão sonhada aprovação. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijão, até mais. Muito bem, piazada, muito bem. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, vamos ver se tem aqui alguém querendo tirar alguma dúvida. Pois é, Jorge, a gente tem que, como diz o historiador Peter Burke, a história é essa área do conhecimento, às vezes insensível, porque ela tem que nos lembrar de alguns aspectos inconvenientes para que não aconteçam no presente e muito menos no futuro. Esse é o papel da história. Mas nem tudo é só crise, guerra, problemas políticos em relação aí à corrupção. Nem tudo é só isso, certo? E claro que isso não é uma exclusividade do Brasil, infelizmente, isso também acontece em outros lugares aí do mundo. Mas nós vamos aqui, falar também dessas características. Antes, é claro, vamos dar um grau no quadro aqui, né, Carlito? Vamos tirar aqui essa característica bonita, inclusive, né? Maravilhosa aqui do que é o populismo, para então agora entrar nesse último momento, nessa última parte aí que está relacionada a quê? Da abertura democrática aos dias de hoje. Vamos tomar uma aguinha só aqui, né? Uma aguinha só aqui. Mandou pro seu brother aí? Mandou pro seu amigo, pro sua amiga? Tiago, você falou que era uma aguinha. Ah, maravilha. Dá aquela arrumada no cabelo, né? Cabelinho na régua. Aí, ó. Metade do Thiago aqui agora, né? Só metade, né, Carlito? Caramba. Minha esposa que tá orgulhosa de mim. Beijo, Gi. Te amo, tá vendo? Também, se não fosse ela, não chegaria a esse condicionamento físico maravilhoso. Muito bem. Salve, salve, meu aluno! Salve, salve, minha aluna! Professor Tiago Pereira falando com você hoje aqui, ó, de história
história do Brasil. Vamos pegar um assunto da história recente. Hoje nós vamos falar aqui, ó. Chega aqui comigo aqui, ó. Olha aqui no olho da verdade, olha aqui, ó. Hoje nós vamos falar da história recente do Brasil. Nós vamos falar de acontecimentos ligados a quê? Ligadíssimos aqui, ó, ao período que vai da abertura democrática até recente, até hoje praticamente, certo? Assuntos polêmicos, muito polêmicos. Interessante lembrar aqui, ó, que uma boa parte desses assuntos que eu vou falar agora, você, é claro, né, que deve estar aí com 16, 17, 18, 19, 20 anos, um pouquinho mais do que isso, automaticamente está se preparando aí para quê? Para a ESA, para as carreiras militares como um todo. Se liga. Esses aqui são assuntos que não fazem parte do edital da ESA. Mas você vai olhar ali e vai falar, pô, mas já teve ano que caiu na prova da ESA. Já teve ano lá que caiu, por exemplo, questão relacionada ao governo Collor. Então, é em relação a isso que nós estamos tratando. É por isso que eu estou identificando isso aqui com você e também desmitificando alguns desses assuntos. Aí você vai me perguntar, mas Thiago, tem alguma possibilidade de cair isso aí nas provas futuras da ESA? Eu acho difícil. Mas não acho impossível ter uma relação direta com acontecimentos históricos, por exemplo, lá de onde termina o edital e também de quando começa. Por exemplo, vez em quando você pega aí questão da ESA, em que uma afirmação, uma alternativa, tem ali medidas políticas, econômicas, sociais, culturais de outros momentos da história. Momentos relacionados a quê? Não só ao recorte temporal. Vamos lá. Qual que é o recorte temporal aí do edital da ESA? É basicamente do começo do Brasil, mais exatamente, só lembrando, mais exatamente lá do começo da história, inclusive, o que motiva as grandes navegações, certo? O que vai influenciar na Europa, aí os países europeus a estabelecerem as grandes navegações e vem até a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isso aí, se você é um cara que está começando a estudar agora, já vai fazendo esse mapeamento, já vai fazendo o quê? Linha do tempo, já vai fazendo o quê? O seu esquema de estudo, mapa mental, mas já vai colocando que basicamente tem 3 períodos na história do Brasil: período colonial, período imperial e período republicano. Já vai fazendo esse recorte, já vai colocando aí as respectivas datas e colocando também onde é que tudo isso acontece. Agora, onde é que se encaixa esse assunto aqui, ó? Dá uma olhada na tela, só olha na tela, olha aqui, ó, da abertura democrática aos dias de hoje. O que seria o que essa abertura democrática? De 1985 até hoje. Aonde é que se encaixa isso aí? Ó, tema de redação também você pode aproveitar. Como eu já disse, alguns assuntos relacionados aqui, ó, a aspectos sobre política, sobre economia, sobre aspectos vinculados à sociedade e também cultura. Você pode basicamente identificar esses aspectos aqui nessas questões, com todas essas temáticas vinculadas a esse recorte temporal com o edital da ESA, que chega até onde? Até 1945, até a Era Vargas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque teve presidente dentro desse recorte histórico, não vou falar o nome, que se comparou à Era Vargas. Alguns acontecimentos ligados, por exemplo, vou te dar agora um exemplaço aqui, tá? Exemplaço.
Operação Lava Jato. Operação Lava Jato vai avaliar o quê? Operação Lava Jato, que começa a ser colocada em prática aí, a partir da segunda década do século XXI, ou seja, a partir de 2010, começa a investigar a possibilidade de desvios de dinheiro, de corrupção, dentro de uma das maiores empresas de prospecção de petróleo do mundo, a Petrobras. E aí a galera começa a se perguntar, pois é, quando é que foi criada a Petrobras? Ah, ela foi criada em 53 por Vargas. É, 53, já está fora do recorte histórico. Pois é, mas antes disso, lá no primeiro mandato do Vargas, já havia se criado o projeto ou a campanha O Petróleo é Nosso. Tá certo? Olha a ligação histórica. Então, quando eu falo para você que tem uma relação, é com noção das coisas, tá? Agora, vamos nas questões aqui para você falar assim, putz, agora eu entendi direitinho o que está acontecendo. Olha lá. A partir da eleição pelo Colégio Eleitoral do presidente Tancredo Neves, em 1985, inicia-se um novo período republicano brasileiro que alguns autores chamam de Nova República. Sobre esse período, assinale a única resposta que associa corretamente uma característica do governo ao respectivo governante. Muito bem. Então, o período é o da Nova República. Começa em 85 e vem até hoje. Letra A. No dia de sua posse, Fernando Collor de Mello confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país. Pesada? Engraçado isso aqui que eu vou falar agora. Engraçado pra caramba. Collor, Fernando Collor de Mello, concorreu aí no processo eleitoral, lá em 1989. Primeiro processo eleitoral, primeiras eleições diretas aí, em 20 e poucos anos, Na verdade, o último pleito eleitoral direto que teve foi em 1960, então dá aí 28 anos, que não tinha eleições diretas. E aí, automaticamente, ele vai concorrer principalmente com quem? Com Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical, importantíssimo líder sindical aí no final dos anos 70, começo dos anos 80, E o legal é que no último debate televisionado pela Globo, Rede Globo de televisão, Collor vai dizer o seguinte, se o Lula ganhar, se o Partido dos Trabalhadores ganhar, eles vão confiscar o dinheiro de vocês. E o que acontece? Quando o Collor assume, no mesmo dia ele confiscou o dinheiro, inclusive confiscou o dinheiro de caderneta de poupança. Pensa você, imagine você agora, você tendo lá sua caderneta de poupança, o presidente da República assume e fala assim, viu, peguei emprestado tua grana para devolver daqui um ano. Putz, para devolver como? Suaves prestações para você, otário, Engraçado. Puta merda. Não vai devolver numa pau lá, não. Ele vai devolver um ano depois em 12 vezes. Ele que fez isso, certo? Foi o Collor que colocou em prática. Dando risada da galera aí. Tá certo? Vamos ver o que tem aí, nas outras afirmações. A letra B diz o seguinte. No governo do presidente Itamar Franco, restabeleceu-se o cruzeiro como moeda nacional, extinguindo-se o cruzado. Estabeleceu-se o cruzeiro, uma óbvio. A gente sabe que no governo de Itamar Franco é colocado em prática o famoso Plano Real. Plano Real de fevereiro de 1994. Eu não vou esquecer do Plano Real, pesada, não tem como esquecer. O Plano Real chegou, basicamente, no mês do meu aniversário, fevereiro. Então, quando teve a conversão do cruzeiro, a moeda chamava-se Cruzeiro Real. Para o real, a moeda brasileira valorizou,
a galera ia para o Paraguai e o meu pai trouxe uma TV de lá. Claro, né? Uma TV pequena, 14 polegadas. Toma presente para você, filho. Pensa uma criança alegre com TV no quarto. Para quê? Para nada, porque eu não pegava. Que eu morava numa quebrada desgraçada, a TV só funcionava com aquelas antenas, aquela espinha de peixe, tá ligado? Alta pra cacete, não funcionava. Enfim, foi um sonho frustrado, tá? Mesmo assim, pai, ô seu Zé, obrigado pela TV, tá? Mamãe também, beijo, mamãe, obrigado. Mas não funcionou. Mas eu lembro que foi maravilhoso o Plano Real, valorização da moeda, o real, ó, bombando, 60 centavos de real comprava um dólar. Gostou? E hoje, quanto que tá o dólar? Puta que pariu, 20 real o dólar, Nossa, dá até uma raiva. Tá, tudo bem. Vamos pra frente. Letra C. Alguns meses após assumir a presidência da República, Fernando Henrique Cardoso anunciou o Plano Real, o qual passou a vigorar no país em 1º de julho de 1994. Não, acabei de falar para você que foi quando? Fevereiro de 94. E outra coisa, Fernando Henrique Cardoso vai assumir a presidência da República em 95. O que era Fernando Henrique Cardoso em 94? Em 94, Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda. Ele que basicamente ajudou a criar o Plano Real. Ele que vai falar assim, viu? Vamos criar o Plano Real, Itamar? Vamos. Até hoje tem uma treta aí, né? Se foi o Itamar, se foi o Fernando Henrique. O Itamar falava que era ele, Fernando Henrique falava que era ele. Fala que é ele até hoje, na verdade, né? Bom, então é isso aí. A letra C tá errada. Letra D. Fernando Henrique Cardoso, na campanha eleitoral, expunha uma imagem de político renovador, preocupado em caçar marajás. Não, o caçador de marajás aqui, ó, é quem? É Collor. Ó, por favor, sem promiscuidade. Não fui eu que disse, mas o Collor, na campanha eleitoral de 89, foi lá e, ó, bateu no peito e apontou para a genitália dizendo o seguinte: vou caçar tudo quanto é marajá. Esse cara aqui que é rico, que não faz nada, que não trabalha e ganha dinheiro à toa. Por quê? Porque aqui o negócio é roxo. Aqui o negócio é literalmente roxo. A batata é quente. E eu vou tirar esses marajás do governo no Brasil. Tá certo? Nossa, chega até a dar medo do Collor. Ui, Collor, né? Caçou nada, só se enfiou com esses marajás. Letra D errada. Letra E. No dia 2 de outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu governando interinamente até 29 de dezembro, quando o Congresso Nacional declarou vaga a presidência por falecimento de Tancredo Neves. Putz, né? Que salada aqui, ó. Quando é que, infelizmente, Tancredo Neves faleceu? 1985. Certo? Vai ser lá em 85. Tancredo foi eleito indiretamente. Depois da morte de Tancredo, quem assume é o Bigode. José Sarney. Um abraço aí, tá? José Bigode, beleza? Itamar Franco assumiu em 92 depois do impeachment de quem? Depois do impeachment de Collor e governa até 1995, quando passa a bola para quem? Para Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Beleza? Vamos para a próxima aí, ó. Colégio Naval, piazada. Olha lá. Leia o texto abaixo. Com a derrota da emenda Dante de Oliveira, que propunha eleição direta para presidente da República, os partidos políticos de oposição começaram uma articulação política para disputar a eleição presidencial no colégio eleitoral, sendo escolhido Tancredo Neves, que venceu o candidato oficial Paulo Maluf. O presidente eleito, Tancredo Neves, faleceu antes de tomar posse. José Sarney, o vice, foi empossado como presidente da República. Começava assim a nova República. Com base no texto, analise as afirmativas a seguir. Primeira, no governo do presidente José Sarney, o processo de privatização foi ampliado. Grandes empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional foram vendidas para a iniciativa privada. Isso aqui é uma afirmação falsa.
Durante o governo dele, ainda não acontecem privatizações. Começam a ter estudos, começam a existir análises acerca da ideia de privatização e, é claro, a CSN até hoje é basicamente uma sociedade anônima, certo? É basicamente uma empresa de economia mista. Beleza? Número 1 tá errado. 2. Com o afastamento do presidente Fernando Collor, assumiu a presidência Itamar Franco, que tinha como principal tarefa controlar a inflação. Com esse objetivo, o presidente lançou o chamado Plano Real. Exatamente. Quem que era o ministro da Fazenda? A gente já viu que o ministro da Fazenda era FHC. Então a 2 está correta. 3. Após tomar posse, o presidente Fernando Collor anunciou um plano econômico que, entre outras medidas, confiscou cerca de 80% do dinheiro em circulação no país, inclusive as cadernetas de poupança. Como nós já vimos agora há pouco aí na primeira questão, de fato, isso aqui é algo que, infelizmente, acabou acontecendo no Brasil. Então a 3 também está correta. 4. Em fevereiro de 1986, o governo do presidente José Sarney lançou o Plano Cruzado, que, contando com o total apoio do empresariado, da indústria e do comércio, alcançou um pleno sucesso, acabando definitivamente com a inflação. Putz. Devo dizer a você o seguinte, olha para mim aqui, presta atenção em mim aqui, ó, se liga aqui. Quem era o ministro da Fazenda durante o governo Sarney? Dilson Funaro. O que ele fez? Foi lá, criou o projeto para uma mudança do padrão financeiro brasileiro, mudança de plano econômico. Para quê? Para conter a inflação, óbvio. Inflação essa que o Sarney herdou do regime militar, beleza? Tranquilo? Ok. Qual era a ideia? A Câmara dos Deputados aprovar e o Senado também. Tranquilo, foi aprovado. Maravilha? Tá certo? Agora olha na tela aqui, ó. Se liga aqui na tela. O que vai acontecer? Esse plano econômico vai colocar em prática o famoso congelamento de preços. Então, basicamente, produtos, serviços, basicamente estão com os preços congelados, tá certo? Isso aí, basicamente, serão medidas colocadas em prática, contrárias, inclusive, às recomendações do FMI. Devo dizer a você o seguinte, em um primeiro momento, olha lá, inicialmente, houve um processo de redução da inflação. Olha aqui, ó, inicialmente, redução da inflação. A inflação, basicamente, era aí, lá em 27 de fevereiro de 1986, ela estava em 12,49%. Sabe para quanto ela veio? Aí, pouquíssimo tempo depois, ela caiu para 1,40%. Piazada, acontece o seguinte, consumo acelerado, as pessoas passaram a comprar. Isso, de uma certa maneira, é bom, só que automaticamente gera aí alguns problemas, como, por exemplo, escassez de mercadorias. Automaticamente, nós vamos começar a ver o seguinte, mercados paralelos se formando em relação aqui, ó. As mercadorias começaram a faltar nas prateleiras de mercados. Aí vão ter aquelas pessoas que vão ter os produtos, mas para vender esses produtos vão ter que cobrar um ágio, vai ter que cobrar um valor sobressalente. Aí cobrou um valor a mais do que vale a coisa, não vai ser sustentável. Então todo aquele consumismo inicial não vai resolver em nada, certo? Porque o salário não vai conseguir bancar esse aumento exagerado de produtos por conta desse ágio. Automaticamente nós temos uma diminuição significativa das exportações e o aumento das importações, resultando no que, olha aqui, ó, deixa eu colocar do outro lado aqui, ó, esgotamento das
reservas cambiais. Porque o Brasil vai ter que gastar mais dinheiro porque vai importar mais coisa para tentar suprir isso tudo. Resultado, esgotou as reservas cambiais, a inflação vai voltar a subir, tá? Então essa inflação que inicialmente reduziu-se de 12 para 1,40%, quando termina aí o ano de 1986, ela volta a crescer para 16,8%. Então não acabou definitivamente com a inflação. Infelizmente, o que vai acontecer é o seguinte: Plano Cruzado 2, depois Plano Bresser e Plano Verão, infelizmente a inflação vai só aumentar. Infelizmente. Essa é uma característica do governo Sarney? É. Então, estão corretas aqui somente 2 e 3, por isso então nós vamos de letra C. Sossegado, né? Facinho. Questão boa aqui, piazada, olha lá. Diante do impasse econômico-financeiro no país e de circunstâncias internacionais, os governos brasileiros no período de 1986 a 1994 tentaram reverter essa situação, combatendo a inflação e procurando retomar o crescimento através de vários planos econômicos que foram implementados naquela época. Para a conquista da estabilização econômica, foram implantados os seguintes planos econômicos. 1. Plano Cruzado. 2. Plano Collor. 3. Plano Real. 4. Plano Verão. E 5. Plano Bresser. A sequência cronológica correta dos planos listados é qual? Vamos voltar aqui, ó. Volta aqui, ó. Qual que é a sequência cronológica correta? Então, nós temos aqui, ó, primeiro lugar, vamos colocar a sequência correta, tá? Qual que é o primeiro plano econômico criado aqui, ó? Primeiro plano econômico. O primeiro plano econômico, deixa eu tirar aqui para já colocar na sequência correta, tá? Primeiro plano econômico é o Plano Cruzado. Então, o Plano Cruzado, ele vai ser colocado em prática, como a gente já viu, lá em fevereiro de 1986, em pleno governo Sarney. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, o Plano Cruzado, a gente já risca. Agora sobrou o quê? Collor, Real, Verão e Bresser. Posso já colocar o último para ficar mais fácil para nós aqui? Posso já colocar aqui? Claro, de todos eles, o Plano Real você já sabe que é o último, beleza? Plano Real, o último e atual plano econômico, colocado aqui, criado em fevereiro de 1994, tá? Então, já achamos o primeiro e o último plano econômico, tá? O que tem aí no meio do caminho? Qual que é o próximo? O próximo é o Plano Bresser. Plano Bresser, que foi criado aí lá em junho, também de 1987, beleza? Criado também durante o governo Sarney. Maravilha. Na sequência, temos quem? Plano Collor não pode ser. Plano Collor, ele vem antes do Plano Real, tá certo? Já vou até deixar o Plano Collor aqui, ó, tá? Já vou até deixar o Plano Collor. Aquele do confisco das cadernetas de poupança, tá? Aquele lá, ó, criado pela ministra Zélia Cardoso de Mello em março de 1990. Então, sobrou o que aqui automaticamente? O Plano Verão, no meio disso tudo, tá certo? O Plano Verão, que foi criado aí em janeiro de 1989. Então, a sequência correta, 1, 5, 4, 2 e 3, 1, 5, 4, 2 e 3, só pode ser, então, a letra E, piazada e meninada. Vamos para a próxima questão? Vamos pegar a próxima aí, olha lá, ó. Dentre as medidas adotadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002, podem se citar, letra A, bloqueio de contas e aplicações financeiras em bancos. Não foi bloqueado conta, não. Bloqueio também de aplicação financeira, não. Quer aplicar, pode aplicar, fica à vontade. Até porque o Plano Real estava, no início do governo dele, estava aí despontando na economia internacional, tá?
Letra B, congelamento dos preços das mercadorias e serviços? Não, quem vai congelar, pessoal? Negócio de congelar é com Sarney, tá? Collor também, o cara que gosta de congelar as coisas. Deu certo o congelamento? Não, tá? Plano cruzado? Não deu certo. Plano cruzado 2 também não deu certo, vai ser o descongelamento. Depois, plano verão, volta ao congelamento lá no governo Sarney. Piores decisões possíveis aí, tá? Então a letra B, errada. Letra C, a regulamentação do comércio exterior e a privatização econômica. Opa, estamos falando de uma baita, mas na verdade uma não, né? Duas baitas características aqui do governo dele, principalmente, é claro, em relação a quê? A vinda de vários investimentos externos. Pra você ter uma ideia, 11 indústrias automobilísticas se instalaram no Brasil logo no primeiro mandato do governo FHC, por conta dessa regulamentação em relação ao comércio exterior. Já em relação à privatização econômica, nós sabemos que aqueles considerados setores deficitários, entendidos como setores deficitários pelo governo Fernando Henrique Cardoso, acabaram passando pelo processo de privatização, como, por exemplo, setor de energia, distribuição de energia, setor de telecomunicações, setor de mineração e, é claro, também setor financeiro. É aí que a gente tem os processos de privatização acontecendo aí no Brasil. Beleza? Característica importante do governo Fernando Henrique Cardoso, então, letra C é você. Letra D, criação do Bolsa Família e de programas de distribuição de renda? Não. Isso aqui é característica de 2003 do governo de quem? Lula, tá? E a letra E, o anúncio do Plano Real, estabilizando a economia. O Plano Real, como a gente já viu, ele é criado em 94 durante o governo de Itamar Franco, tá? Suave na nave, tranquilaço, pesada. Vamos para a última questão bombástica aqui, ó. Assinale a alternativa correta. 500 milhões. Esse é o valor estimado pelo empresário proprietário do grupo JBS em repasses feitos a políticos nos últimos anos. A afirmação foi feita durante depoimento à Procuradoria-Geral da República, gravada em 7 de abril de 2017. O empresário mencionado na notícia acima, investigado na Operação Lava Jato, que também é o autor da gravação do áudio em conversa polêmica com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu em março de 2017, é quem? Gedel Vieira. Não, Gedel Vieira, basicamente, é aquele camarada, que já tinha sido deputado federal, inclusive, preso lá na Operação Greenfield, lá em 2017, e que vai basicamente ser preso por quê? Várias denúncias, onde basicamente vai ser encontrado num apartamento dele, ligado a ele, 51 milhões de dólares. Caramba, velho. É dinheiro que não acaba mais, Perdão, 51 milhões de dólares não, 51 milhões de reais, perdão. E aí automaticamente ele vai ser condenado pelo STF, aí em 2019, a 14 anos e 10 meses de prisão. Então não é o Gedel Vieira Lima, não é ele não. Jorge Rachid também não é Jorge Rachid. Esse aí, ele está envolvido em outras situações problemáticas, mas lá, primeiro em 94, ligado aí negligência em relação à construtora OAS, e depois em 2003, quando ele é secretário da Receita. Então, Jorge Rachid também não. Francisco de Assis, embora tenha nome de santo, mas não tem nenhuma conduta relacionada à santificação. Ele basicamente foi diretor jurídico da JBS e acaba envolvendo-se com o quê? Com aí delação premiada em relação àquilo que pode ter acontecido com a empresa JBS. Claro, você já deve ter olhado agora aqui para as afirmações que sobraram e já deve ter ligado JBS, quem será que é a pessoa? Osmar Serralho? Não, Osmar Serralho é um deputado federal paranaense, já eleito várias e várias vezes, tendo seu reduto eleitoral aqui na região noroeste do estado paranaense, a cidade de Umuarama,
esteve envolvido aí com algumas situações problemáticas, mas não é ele o empresário da JBS que gravou essa conversa. É quem? Joesley Batista, Joesley Batista da Silva, por isso JBS, a empresa, uma das maiores produtoras de proteína animal do planeta Terra. Certo, piazada? Sei que essa questão aqui é polêmica, sei que esse assunto é polêmico, tem mais um monte de coisa aí, ó, em torno da Operação Lava Jato, que você pode falar assim, tem uma relação histórica, certeza, com vários períodos da história. Beleza? Meu aluno e minha aluna, ficamos por aqui. Eu agradeço imensamente essa sua presença, torço muito por você. Conte comigo para o que precisar. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijão e até mais. É isso aí, piazada. É isso aí, piazada. Galerinha, tamo junto. Vamos para cima. É isso aí, ó. Eu que agradeço, Jorge, eu que agradeço, tá? Somos basicamente fortes mesmo e temos muita coisa para mudar daqui para frente, tá? Muita coisa para mudar na história desse nosso país, certo? Eu me despeço de vocês, desejo a todos aí ótimos estudos, contem comigo para o que precisar, qualquer coisa chama lá no Instagram, @professor Thiago Pereira, certo? Meu aluno e minha aluna, até mais, tchau!